Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Vivemos momentos de tanta informação que temos que filtrar e, depois de filtrado, verificar a fonte, para saber quantas coisas estão sendo ditas e quantas são verdadeiras. Dizem tantas coisas. Por exemplo, dizem que a Terra é plana. Alguns defendem isso de uma forma. Outros dizem que depois da Antártica tem continentes. Dizem outros que a Terra não gira em torno do Sol, mas o Sol em torno da Terra. Então são tantas falácias, tantas circunstâncias, tantas coisas, que tantas informações chegam ao indivíduo que ele já não sabe mais onde está a verdade. E por que isso? O diabo, inimigo das almas, quer que todos se confundam, e se tiverem confundidos, não aceitarão a verdade e não verão a verdade, ainda que esteja diante dos olhos de todos. Vamos ler um versículo? Está em João 8, 32, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, estamos vivendo um tempo em que temos que negar muita tecnologia, negar. E viver a simplicidade da vida, no levantar, no andar, em querer coisas simples e naturais, sem desejos e ambições desmedidas. Porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, querendo tragar almas. E o espírito de confusão é o principado mais forte que opera no mundo hoje. Já foi dos vícios, das bebidas, já foi de tantas coisas, da corrupção. Hoje nem é da corrupção, apesar dela não deixar de existir. Mas o maior é o principado da confusão. Porque ele gera caos, desordem e destrói mais do que o câncer, mais do que a guerra, mais do que o Covid-19. Então, amado, amada, entenda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, até em púlpitos da igreja se fala mentira. Que coisa! É porque pessoas fora do conhecimento da verdade vendem ilusões. Ilusões de prosperidade, de conserto. Jesus pode prosperar e consertar? Pode, pode. Mas não é essa a premissa, não é essa a vontade de Deus plena na vida do indivíduo. Porque se fosse Jesus Cristo, não diria: no mundo tereis aflições. Ele diria: calma, eu vou consertar tudo para você no mundo. Você não vai ter aflição, não é? Ora, então, qual é a coisa mais importante que Jesus veio trazer à humanidade? Um caminho de volta a Deus. Ele, que é o caminho, a verdade, a vida. Aquele que aceita Jesus e procura ler a Bíblia para entender quais são os fundamentos daquele que nos rege, que é o Espírito Santo, vamos entender muitas coisas e ver que fazemos muitas coisas que não deveríamos fazer. A principal coisa que deveríamos deixar de lado é a mentira. Dizer que ouve quando não ouve, que vê quando não está vendo. Dizer que Deus falou comigo assim quando Deus não falou contigo. Que eu tive uma visão em vez de dizer que teve um sonho. Muitos estão sendo tidos como mentirosos, profetas mentirosos, porque revelaram que haveria 3 dias de completa escuridão e Deus não falou isso.
Tá certo, lá em Apocalipse, nós não estamos vivendo o Apocalipse. Por mais que alguns pensem que estão, não estão. Não. Então entenda, tem muitos dizendo em nome de Deus, quando Deus não disse. Tem muitos trazendo revelações que são da sua imaginação. Tem muitos dizendo que Deus vai curar quando Deus não disse nada. A primazia das coisas de Deus, o que é mais importante, não é cura, não é prosperidade, não é livrar de aflições, é conscientizar que é um reino eterno. É um reino eterno, onde justamente nesse lugar não haverá morte, doença, enfermidade. Onde viveremos a plenitude da existência que Deus tinha programado em Adão. Quer dizer que Deus falha? Não. Imagina um ser que sabe tudo. Tudo. E esse ser começa a criar dele mesmo outros seres. Aí ele faz anjos, arcanjos, querubins, serafins. Formam o seu exército celestial. E ele diz, serão apenas robôs? Me servirão porque eu sou poderoso? Farão as coisas que eu digo apenas por medo? Não, vou me manifestar a eles no que eu sou. E depois de me manifestar a eles o que eu sou e o que eu pretendo, vou dar a eles liberdade de escolha. Deus sabia que no universo havia uma fonte estagnada do mal, que Deus não criou, mas sabia que existia. E Deus era justamente o oposto, a fonte cristalina da pureza, a luz plena. E então, Deus criou um ser mais maravilhoso do que ele já tinha criado acima de todos os outros seres, o querubim ungido da guarda. E depois de se revelar a esse querubim ungido, de lhe dar poder, de fazer dele o comandante celestial, ele leva a esse lugar de águas podres. E lá há um poder que emana tão forte que seduz esse querubim. E o querubim, no seu dia de escolha, escolheu ter poder, fora do poder que Deus lhe dava. E se tornou o representante, o príncipe daquele lugar, ou seja, o príncipe das trevas. Você já sabe quem é o príncipe das trevas. Então quero lhe dizer uma coisa, amado. Conhecereis a verdade vos libertará. Não acredite em pessoas. Vai lá buscar na Bíblia o entendimento. Isso que eu falei com vocês, do querubim ungido, tem na Bíblia, mas também tem no livro de Enoque. Sobre a fonte do mal, está no livro de Enoque. Alguns acreditam, outros não. Eu creio. Tem sentido. Então, amado, entenda. Não é as coisas que o diabo está colocando na mídia para confundir as mentes. É o que a simplicidade da palavra te traz. Lê as escrituras, fica com ela. Viva a sua vida modestamente. Não ambicione demais. Para quê? Ah, eu quero o carro tal, eu quero a mansão, eu quero o passeio, eu quero ir à Europa, eu quero... Amado, é tempo de viver para Deus, com Deus, e um caminho reto, um caminho sem muitos percalços. O mundo cada dia joga uma praga aí no ar, o diabo. Uma hora é esse Covid, outra hora vai ser outra coisa. Está sempre julgando. No passado foi a peste negra, a gripe espanhola, que dizimou 1/3 da população. O diabo está sempre jogando as suas pestes no ar. E o que eu faço? Crê em Deus. Descansa nele. Viva com ele. Ah, mas se eu for contaminado e morrer? Todos morrem. Por motivo A, B, C ou D. Não é isso? Então não se preocupe com a vida a ponto de não desejar morrer e fazer todo o possível para continuar a viver. Porque a palavra de Deus diz: quem morre por Jesus Cristo, morre para o mundo, vive para Deus e tem a vida eterna para sempre. Então, amado, para terminar, quero lhe dizer que
Não se deixe enganar pelo espírito de confusão. Vai conhecer a verdade. Vai ler a Bíblia. Vai entender o que Deus quer contigo. Porque há tempo e tempo. E quando o tempo passar sobre a sua cabeça, então não poderá mais fazer a escolha por Deus se não fez no tempo devido. E é isso que você tem que entender. O seu tempo é agora. O seu tempo é o tempo de aceitar Jesus, de viver uma vida tranquila e modesta, confiar em Deus e saber que essa passagem pela terra é finita, mas há um lugar eterno para você viver. E você é corpo, alma e espírito. E a Bíblia está lá em Coríntios. Vai pesquisar e ver. Vou mastigar para você não. Que morre um corpo corruptível, nasce um corpo incorruptível, um corpo transformado. Por isso não conheceram Jesus. Ele morreu com o corpo humano e nasceu e renasceu no corpo incorruptível. Vai conhecer a palavra, vai viver a verdade e não vai acreditar nos falsos e mentirosos, mesmo aqueles que sobem ao altar. Se você conhecer a palavra, ninguém te enganará. Viva verdadeiramente a palavra e o Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, vai testificar no seu espírito quando as coisas são e quando as coisas não são. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, hoje, sempre, eternamente. Em nome de Jesus. Amém.